Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, nesses últimos dois vídeos, nós estávamos discutindo aqui, né, sobre o período da Era Vargas, né, então, quando Vargas chega ao poder em 1930, e como é que ele se mantém no poder de 30 até 37, mesmo, né, sofrendo, né, com a Revolução Constituinte de 32 e depois com a intentona comunista e o movimento, né, do integralismo brasileiro. Bem, então, em 37, ele usando de uma manobra política chamada Plano Cohen, então ele vai conseguir, o Getúlio Vargas, ele vai conseguir ampliar ainda mais os seus poderes, né? E com isso ele vai dar início a uma nova época do seu governo, que é chamado, no caso, o período que nós vamos denominar de o Estado Novo. Bem, e de novo, no Estado Novo não havia nada de novo. Né? Eu sei que parece que eu estou sendo redundante, mas é o que realmente aconteceu. Então, o Estado Novo não houve nada de novo. Muito pelo contrário. O Estado Novo foi apenas a consolidação, né, foi a base consolidada, né, da política, de uma política totalitária de Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas ele vai passar por esse momento, né, bem sério da história do Brasil, né, principalmente ressaltando ainda, né, então ressaltando, né, o período que é denominado como, né, República, assim, dando início, né, àquele um governo totalitário que vai, né, mergulhar, que vai ter só reflexo no Brasil depois, né, da Segunda Guerra Mundial, mas o governo dele tem um caráter muito forte do totalitarismo. Bem, então, quando nós falamos em Getúlio Vargas, então nós vamos começar aqui a discutir um pouquinho esse período tão emblemático da história do Brasil, né? Então, o golpe de 1937, então, em 30 de setembro de 1937, enquanto era aguardada as eleições presidenciais marcadas para janeiro de 38, a ser disputadas por José Américo Almeida e Armando Salles de Oliveira, ambos apoiadores da Revolução de 1930, e por Plínio Salgado. E esse foi denunciado pelo governo de Getúlio Vargas a existência de um suposto plano comunista, né, para tomar o poder, né, de Getúlio, a existência de um suposto, né, plano conhecido como Plano Cohen. Então, foi posteriormente acusado por ter sido forjado, né, tal plano, né, um adepto do integralismo, no caso, o capitão Olímpio Mourão Filho, o mesmo que daria início ao golpe de Estado de 1964. Bem, então, no caso aí, o Getúlio Vargas ele vai conseguir o apoio, né, dos parlamentares que eram favoráveis à sua política, e com isso ele vai iniciar, né, o processo do golpe chamado, no golpe que foi baseado numa tentativa de buscar, né, acabar com as ameaças comunistas, né, colocada pelo Plano Cohen, esse fictício Plano Cohen. Bem, então, porém, os integralistas, porém, negam sua participação na implementação do Estado Novo, culpando o general Góes Monteiro, na época chefe do Estado-Maior do Exército, pela criação e a divulgação do Plano Cohen. Somente 18 anos mais tarde, perante o Conselho de Justificação do Exército Brasileiro, requerido no dia 26 de dezembro de 1956, o então coronel Olímpio Mourão Filho provou sua inocência. No dia seguinte, a divulgação do Plano Cohen. Então, no dia 1º de outubro de 1937, o Congresso Nacional declarou estado de guerra em todo o país. Então, quando o Congresso ele decreta o estado de guerra, foi aquilo que o governo Vargas pretendia, né, com isso conseguir, né, acabar com a oposição e estender ainda mais, né, o seu governo. Então, em outubro, no dia 19 de outubro de 37, o governador do Rio de Janeiro, né, do Rio Grande do Sul, o Flores da Cunha, depois de ter perdido o controle sobre a Brigada Militar Gaúcha, a qual, por ordem de Getúlio, ficará subordinada ao Exército Brasileiro, há de ter sido cercado militarmente pelo general Góes Monteiro,
abandona o cargo de governador do Rio Grande do Sul e se exila no Uruguai. Então, Flores da Cunha, que havia comprado grande quantidade de armamento na Europa, representava a última possível grande resistência militar de um golpe de Estado que foi por parte de Getúlio Vargas. Então, Armando de Sales Oliveira, que também poderia se opor ao golpe de Estado, já deixara o governo de São Paulo no dia 29 de dezembro de 1936, para se candidatar à presidência da República. O seu sucessor, José Joaquim Cardoso de Melo Neto, garantiu a Getúlio que São Paulo não faria outra revolução. Então, São Paulo estava novamente dividido em 1930, sendo dividido como em 1930, sendo que o Partido Constitucional de Armando Salles e herdeiro do Partido Democrático Paulista e o Partido Republicano Paulista não se entendiam e o PRP não aceitou apoiar a candidatura de Armando Salles à presidência da República. Então, além de São Paulo estar ainda fragmentado, isso vai facilitar a vida para Getúlio Vargas não sofrer nenhum empecilho dentro dessa realidade. E Getúlio Vargas vai conseguir implementar a ditadura do Estado Novo sem tantos contratempos. Então, Getúlio Vargas, no dia 10 de novembro de 1937, através de um golpe de Estado, instituiu o Estado Novo, em um pronunciamento na rede de rádio, no qual lançou o Ministério, o Manifesto à Ação, no qual dizia: o Estado Novo tinha como objetivo reajustar o organismo político à necessidade econômica do país. Então, o Estado Novo era favorável à intervenção do Estado na atividade econômica, como afirmou, é necessário que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento que passa, tanto maior há de ser a intervenção do Estado no domínio das atividades privadas. Então, no início que o Getúlio Vargas ele pregava uma ideia liberal, logo depois ele vai se tornar um governo extremamente autoritário. Então, o regime entendia, assim, a organização da política de um país e a participação do cidadão na vida política do mesmo. Nas palavras de Getúlio Vargas, a riqueza de cada um, a cultura, a alegria, não são apenas bens pessoais, representam as reservas da vitalidade social, que devem ser aproveitadas para fortalecer a ação do Estado. Então, Getúlio Vargas ele vai, de uma certa forma ou de outra, iniciar o processo de intervenção no Estado, de uma forma mais ampla, muito semelhante ao que era realizado nos estados autoritários. A versão do almirante Hernani, de Amaral Peixoto, o Estado Novo não foi obra de Getúlio Vargas, mas, sendo assim, uma decisão especialmente dos militares, visando combater a subversão. O golpe do Estado Novo viria com Getúlio Vargas ou sem o Getúlio Vargas, ou contra o Estado, ou contra o Vargas, ou contra o Getúlio. Então, nesse caso, o Estado Novo iria acontecer de qualquer forma, porque o mundo estava se fechando por conta das ameaças que iriam eclodir na Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa já vivia ventos de novos conflitos, e isso vai ter um pesado impacto aqui no Brasil. Bem, então, no dia do golpe de Estado, no dia 10 de novembro, Getúlio Vargas fez um pronunciamento em rede nacional de rádio, determinou o fechamento do Congresso no Brasil e ortogou uma nova Constituição em 1937, que lhe conferia o controle total do Poder Executivo e lhe permitia nomear para os estados interventores a quem deu ampla autonomia para a tomada de decisões. Essa Constituição, elaborada por Francisco Campos, ficou conhecida como polaca, por ter sido inspirada na Constituição vigente da Polônia naquela época, uma Constituição extremamente autoritária, fugindo dos ideais que o Getúlio Vargas tanto prometia defender durante o seu golpe de Estado em 1930, então de um país liberal, que de liberal não foi nada. Bem, a consolidação do Estado Novo. Então, a Constituição de 1937 previa um novo legislativo que não chegou a ser instalado.
e previa a realização de um plebiscito, que, porém, não chegou a ser convocado. Jamais foram realizadas eleições no Estado Novo. O Poder Judiciário teve sua autonomia preservada durante o Estado Novo. No seu preâmbulo da Constituição de 37, justifica a implantação do Estado Novo, descrevendo uma situação de pré-guerra civil que o Estado brasileiro poderia vir a viver. Então, os partidos políticos foram extintos no dia 2 de dezembro de 1937, pelo Decreto-Lei número 37 daquela Constituição, a qual tinha, entre outros considerados, dois bastante críticos do sistema político então vigentes no Brasil. No caso, pregando o contato do direito com as massas. Então, Getúlio Vargas ele vai iniciar um processo de corpo a corpo com o povo, assim justificando o seu controle. Então, considerando que o sistema eleitoral, então, vigente, inadequadas condições da vida nacional, baseando em artificiosas combinações de caráter jurídico e formal, fomentava a proliferação de partidos com o fito único exclusivo de dar candidaturas e cargos eletivos e aparência de legalidade. E, considerando que o novo regime fundado em nome da nação para atender às suas aspirações e às necessidades deve estar em contato direto com o povo, sobreposto às lutas partidárias de qualquer ordem, independente das consultas do agrupamento, os partidos ou organizações ostensivas e disfarçadas destinados à conquista do poder público. Então, para Getúlio Vargas, a possibilidade de uma eleição, ela seria algo prejudicial ao Brasil naquele momento, porque ele considerava que os partidos que vinham surgindo desde então, do início, a IB, o PCdoB, entre outros partidos, eles seriam um problema considerável para a democracia no país. Então, ele vai justificar o golpe a partir dessas justificativas. Então, sobre a opinião de Getúlio, sobre os partidos políticos, Luiz Vergara, em Eu Fui Secretário de Getúlio, no capítulo 41, conta que Getúlio era contrário à existência deles no Estado Novo, rejeitando, inclusive, a tese do Partido Único. Então, não devemos ter ilusões dados aos nossos costumes e ao baixo nível da nossa cultura política, viciadas pelas práticas oligárquicas e personalistas. Esse partido único logo começará a subdividir-se em facções e agitar e conturbar inutilmente a vida do país. Então, para Getúlio Vargas, essa questão do partido único era mera formalidade. Então, que ao passar do tempo, geraria o conflito entre os seus membros, levando em conta o que aconteceu com a República Café com Leite, que no início São Paulo e Minas eles dividiam o poder de uma forma amigável, mas uma busca pelo poder maior vai fazer com que esse modelo seja rompido e com isso levando a Revolução de 1930. Então não havia como haver um partido único, mas a força democrática nas diferentes ideias seria a base para uma democracia de verdade, mesmo que Getúlio Vargas estivesse governando sob uma ditadura. Bem, então Getúlio acrescentou a Luiz Vergara que sua visão de governo é o que é urgente, isso sim, é acelerar o processo do nosso desenvolvimento e reforçar as energias criadoras do progresso e da elevação do nível econômico da população. Então, no caso, que em muitas regiões permanecem estacionários e em estágio de verdadeira pauperismo. Então, esse trecho foi tirado da obra do Luiz Vergara. Registra, então, que o assunto do Partido Único ficou encerrado de vez. Então, no caso, o Getúlio Vargas ele se preocupava muito mais, segundo a fala do Luiz Vergara, que era mais importante se trabalhar para o avanço e o desenvolvimento do Brasil de uma forma geral, do que apenas pensar no Partido Único, no partido que controlasse o país. Bem, então, no dia 4 de dezembro, são queimadas
numa grande cerimônia cívica na esplanada de Roosevelt, no Rio de Janeiro, as bandeiras dos Estados Federados, os quais foram proibidos de terem bandeiras e os demais símbolos estaduais. Então, o Estado Novo era contra qualquer demonstração de regionalismo, e assim Getúlio se expressou sobre este tema em 1939. Não temos mais problemas regionais, todos são nacionais e interessam ao Brasil inteiro. Então, no caso de Getúlio Vargas, ele vai por fim aqueles problemas gerados pelos partidos regionais, levando em consideração que até esse momento os partidos políticos eles não eram organizados de uma forma nacional, eles eram todos regionalizados. Então, isso defendendo seus interesses de suas oligarquias. Mas com o fim desse período, então, ele vai fazer essa medida de acabar com os símbolos regionais. Mas isso foi uma forma autoritária, porque cada estado tinha suas particularidades, como existem até os dias de hoje, né? Levando em consideração que o Brasil é um país muito grande e muito expressivo. Então, o governo implantara a censura à imprensa e a propaganda do regime através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado pelo Decreto-Lei número 1915, de 27 de dezembro de 1939. Sobre a criação do DIP, Getúlio, né, em um pronunciamento ao Senado, no dia 13 de dezembro de 1946, ele declarou, então, abre aspas, em 1940 e não em 1937, eu criei o Departamento de Imprensa e Propaganda para controlar e acompanhar de perto a infiltração estrangeira no Brasil. Atuavam, então, em nosso país o United Press e o Associated Press. Então, no caso, as avas francesas estavam controlados pelos alemães. As avas eram agência dos maiores de maior irradiação no Brasil e distribuía os serviços de todas as agências europeias, inclusive a Reuter, né? E ao lado da Avas, né? E a Transocean, diretamente alemã, cobria todo o território e bloqueando a Uniter. Então, no caso, a Avas e a Transocean distribuíam os serviços telégrafos do Brasil, tinham a excepcional poder de ação interna. Vários jornais de língua alemã, italiana e japoneses infiltravam na zona de povoadas dos núcleos de origem desses povos. Então, a propaganda britânica também se intensificou. Mas eu não deveria resolver os nossos problemas de acordo com a conveniência da propaganda internacional, e sim na base da conveniência do Brasil e da América. O excesso de zelo pela propaganda britânica várias vezes perturbou as minhas ações, mas até certo ponto foi útil, pois provocou medidas que deram garantia à nossa impecável neutralidade nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Bem, então Getúlio Vargas ele vai dizer, nesse contexto, que ele criou em 40 como uma forma de proteger o Brasil de não entrar na guerra, porque o Getúlio Vargas ele era um político que ele acenava como uma possível neutralidade dentro da Segunda Guerra Mundial, que não continuou durante muito tempo. Tanto é que o Getúlio Vargas ele realizou um comunicado dizendo que o Brasil só entraria na guerra quando uma cobra fumasse, né? E isso a gente vai ver que vai ter desdobramentos muito expressivos na realidade do país quando o Brasil resolve entrar na guerra. E isso vai gerar impactos nas Forças Armadas do Brasil. Então, o gabinete ministerial de Getúlio Vargas se manteve relativamente estável durante o Estado Novo, com o ministro da Fazenda, da Guerra, da Marinha e da Educação permanecendo em seus cargos durante todo o período do Estado Novo, de 1937 a 1945. A única reação à implementação do Estado Novo foi o levante integralista no dia 8 de maio de 1938. Foi atacado o Palácio da Guanabara, que oferecia pouca segurança. Este episódio levou Getúlio Vargas a criar a Guarda Pessoal, que foi chamada pelo povo de Guarda Negra, né? Então, o Getúlio Vargas ele quase
né, houve essa aspiração de um golpe criado pela AIB, né, intitulado pelo Plínio Salgado, que foi sufocada. E com isso fez com que Getúlio Vargas criasse a sua própria polícia pessoal. Bem, então, no caso, Getúlio, na cita entrevista ao Rádio Globo, deu uma versão sobre o levante integralista. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que o golpe integralista de 1938 foi organizado pela embaixada alemã. Os brasileiros serviam apenas como instrumentos de um plano que visava entregar o país ao governo alemão. Naturalmente, não fosse o auxílio dos agentes alemães, eles jamais o teriam realizado, pois não tinham capacidade e nem coragem para tal. Bem, então, nessa fala, ele minimiza a participação do Plínio Salgado, né, pensando que a idealização desse movimento não vinha dos integralistas brasileiros, mas dos integralistas, né, dos nazistas alemães. E isso vai ser também um ponto que vai fazer com que a opinião pública brasileira, assim, desejasse a guerra contra os alemães. Fato que vai acontecer, né, mesmo Getúlio Vargas não querendo. E com isso, né, nós temos o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, com o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 39, Getúlio Vargas e os militares mantiveram uma posição neutra até 1941. Enquanto a opinião pública se dividia, havia simpatia pelas potências do eixo, entre boa parte dos imigrantes daquele país, os integralistas por outro lado, a maioria dos afrodescendentes e comunistas, principalmente após a invasão da União Soviética em junho de 1941, que por sua vez tinha grande poder de mobilização e influência na empresa, na imprensa. Então, simpatizavam com os aliados. Durante esse período, Getúlio Vargas chegou a escrever em seu diário: parece-me que os americanos querem nos arrastar para a guerra. Se isso seja de utilidade, nem por nós, nem por eles. Então, para Getúlio Vargas, né, mesmo a opinião pública estando dividida, o Getúlio Vargas não tinha interesse, no primeiro momento, de entrar na guerra, levando em consideração também que o Getúlio Vargas ele se inspirava muito no que o Mussolini ele criava na Alemanha fascista. No caso, nós vamos ver que a Carta do Lavoro, que foi criado por Mussolini para garantir os direitos trabalhistas na Itália, vai ser a base para os direitos trabalhistas aqui no Brasil também. E isso é um ponto bem excepcional dentro dessa realidade. Então, no mês de janeiro de 1942, durante a Conferência Pan-Americana no Rio de Janeiro, a maioria dos países do continente decidiu por condenar os ataques japoneses aos Estados Unidos no dia 7 de setembro de 1941 e romperam relação diplomática com o eixo, no caso a Alemanha, a Itália e o Japão, no dia 21 de janeiro de 1942. Os Estados Unidos tinham um plano para, se necessário, invadir a região do Nordeste do Brasil, caso o Brasil não cedesse à utilização da base aeronavais no norte do país. E a cessão, né, está que, na prática, tornaria a neutralidade do país a letra morta. Então, mas a execução do tal plano não fosse mais necessário, até porque, com ou sem o conhecimento de Vargas, os militares brasileiros, desde 1934, já previam que ocorreria de novo um conflito mundial, um alinhamento cauteloso aos Estados Unidos, e também é previsto o bloqueio imposto pela Marinha Britânica à Alemanha, à Itália, e viabilizou qualquer tipo de intercâmbio maior entre estes países. Então, Getúlio Vargas, mesmo tendo uma proximidade muito grande com o regime totalitário europeu, ele tinha que ainda se subordinar aos militares, e isso vai fazer com que o Getúlio Vargas não realizasse o seu plano de apoiar, né, no caso, de ter um apoio próximo, né, a qualquer lado da guerra. Né? Nesse caso, né, depois vai ser obrigado a fazer parte das fileiras dos aliados. Bem, então, após muitas negociações, Brasil e Estados Unidos acabaram assinando um acordo pelo qual o governo norte-americano se comprometeu a financiar a construção de uma nova grande usina siderúrgica brasileira, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda.
estado do Rio de Janeiro. Em troca, permissão para a instalação das bases militares e aeronáuticas no norte do país, né, Nordeste e Fernando de Noronha. Então, logo após, a Marinha Alemã foi autorizada por Berlim a estender a guerra submarina aos navios mercantes de bandeira brasileira, no que foi seguido pela Marinha Italiana, pondo fim, de fato, à neutralidade brasileira. No entanto, somente após 7 meses desses ataques, a pressão popular para uma reação foi que, no dia 22 de agosto, Getúlio declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista. Então, os aliados precisavam muito da borracha, pois a partir da ocupação japonesa ao sudeste asiático, já não poderiam contar mais com o vital suprimento das mesmas vinda daquela região. Assim, houve no Brasil uma grande migração de nordestinos para a Amazônia, para extrair o látex da borracha, que foram carinhosamente apelidados de soldados da borracha. Mobilizavam esta que revitalizou a economia da região naqueles anos, que se encontrava estagnada desde o final do primeiro ciclo da borracha das décadas antes. Então, no caso, o Brasil também vai ser um ponto de muito zelo pelos aliados, principalmente pelo fornecimento da riqueza na região, né, da região norte, no caso, o látex vindo da região do Acre e da Amazônia. Então, isso fazendo com que o Brasil se tornasse um ponto estratégico americano. Então, em 28 de janeiro de 1943, Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, participaram da Conferência de Natal, onde ocorreram os primeiros acordos que resultaram na criação da FEB, no caso da Força Expedicionária Brasileira, em agosto daquele ano, um ano após a declaração da guerra. Devido a essa demora e hesitação do governo em mobilizar os efetivos para participar concretamente da luta, à medida que os aliados iam avançando em todas as frentes, dizia-se, em referência a isso, relembrando praticamente o simbólico participação do Brasil nos conflitos mundiais anteriores, que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir de fato à guerra na Europa, antes mesmo de terminasse. Então, no entanto, a cobra fumou. Os pracinhas, como ficaram conhecidos membros da Força Expedicionária Brasileira, que em 1945 perfizeram, né, 25 mil homens, de um total inicial estimado, e em fins de 42, de 200 mil homens na Itália. Finalmente foram enviados a partir de julho de 1944 para combater na Itália, onde lutaram em setembro do mesmo ano, e ao fim do conflito na Europa, que se deu no dia 8 de maio de 1945. Os Estados Unidos e os Reinos Unidos convidaram o Brasil para participar da ocupação na Áustria, mas o comandante da FAB recusou tal convite. Bem, então, o Brasil ele teve uma participação bem tímida na Segunda Guerra Mundial, mas isso vai ser uma amostra de como é que o Brasil ele não tinha uma autonomia, ou ainda não tem uma autonomia, frente às necessidades das grandes potências mundiais, mesmo em critério dos seus próprios homens. Bem, o declínio do Estado Novo. Então, entre os pracinhas da FEB, havia 8 estudantes de direito universitário, de São Paulo, participantes do Manifesto Pacífico da oposição a Getúlio, como a Passeatas do Silêncio, e que desfilaram com mordaças negras para simbolizar a falta de liberdade de expressão. Então, fomos convocados para castigo, como se pudesse ser castigo servir o Brasil. Então, escreveu desses estudantes Geraldo Vidigal ao livro O Aprendiz da Liberdade. E do centro do 11º de agosto, né, de a Segunda Guerra Mundial, a função desses estudantes de guerra, desarmar minas terrestres antes que os tanques passassem. Então, de uma certa forma, dentro desse cenário todo, o Estado Novo começa a ter uma oposição. No caso, alguns dos estudantes que vão servir o exército e foram lá para realmente serem, né, para realizarem serviços, né, que poderiam colocá-los em risco,
como uma tentativa de abafar a oposição a Getúlio. Bem, então o próprio Getúlio, no diário do dia 27 de janeiro de 1942, já demonstrava reservas quanto ao futuro do Estado Novo, afirmando que, devo confessar, que me invade uma tristeza. Grande parte desses elementos que aplaudem estas atitudes romper relações diplomáticas com a Alemanha, algum pouco até não me caluniaram. São os adversários do regime que fundei, o Estado Novo, e chegou a duvidar que possa consolidá-lo para passar tranquilamente pelo governo ao seu substituto. Bem, então Getúlio Vargas ele vai dizer que o Estado Novo já iria sofrer alguma pressão, né? E a questão de que ele seria substituído seria algo que iria acontecer em algum momento. Então, em 1943, ocorreu o primeiro protesto organizado contra o Estado Novo em Minas Gerais, chamado Manifesto dos Mineiros, redigido e assinado por advogados mineiros, muitos dos quais se tornariam influentes juristas, importantes próceres, políticos da UDN, a União Democrática Nacional. Então, no caso, como o José Magalhães Pinto, então, no caso, o ferrenho opositor do Estado Novo foi o escritor Monteiro Lobato, que chegou a ser preso e acusado de Getúlio Vargas de não deixar o Brasil procurarem petróleo livremente. Com a aproximação do término da Segunda Guerra Mundial em 1945, as pressões pró a redemocratização ficam mais fortes. Em entrevista no dia 22 de fevereiro de 1945, de José Américo Almeida e Carlos Lacerda, publicava ao Correio da Manhã do Rio de Janeiro a marca fim da censura da imprensa do Estado Novo e simbolizou o enfraquecimento e a queda do Estado Novo. Então, no caso, Getúlio Vargas começa a ter um opositor muito ferrenho e que tinha uma visão política muito clara, que foi o Carlos Lacerda, que vai ser um dos seus inimigos até próximo à sua morte. E o seu trabalho vai ser a base para o enfraquecimento do Estado Novo e o trabalho, com isso, da imprensa, trabalhando a censura contra a sua organização. Apesar de algumas medidas tomadas com a definição, em 28 de maio de 1945, de uma data para a eleição presidenciais no dia 2 de dezembro, a anistia a Luiz Carlos Prestes e outros presos políticos, a liberdade da organização partidária e o compromisso de fazer eleger uma nova Assembleia Constituinte, a pressão que Getúlio renunciasse continuava forte. Então, Getúlio Vargas começa a ser pressionado para que houvesse a sua renúncia. Então, surge, liderado pelo empresário Hugo Borges, um movimento de apoio a Getúlio, que recebeu a alcunha de queremismo. Então, com o lema Queremismo Getúlio, e Constituinte com Getúlio, que visava que Getúlio Vargas continuasse no poder até a promulgação de uma nova Constituição, mas que não ocorreu. Então, o queremismo era uma forma de você aclamar, uma aclamação do povo para o governo de Getúlio Vargas, muito próximo do que era o período da monarquia absolutista. Então, onde o rei, antes de ser tomado como absoluto, ele era aclamado pela população. Então, o queremismo era isso, era uma possibilidade de você ter o Getúlio Vargas no poder até a implementação da Constituinte, fato que não aconteceu. Então, Vargas foi deposto no dia 29 de outubro de 1945 por um movimento militar liderado por generais que compunham seu próprio ministério e pôs fim ao Estado Novo. Renunciou formalmente ao cargo de presidente da República, no qual se manteria desde 1930, quando assumiu o governo do Brasil, como chefe do governo provisório da Revolução de 1930, o qual durou até 1934. Então, como presidente eleito pelo Congresso Nacional, de 37 a 45, o chefe de Estado do Estado Novo, qual foi implementado após o período de estabilidade política gerado pela intentona comunista e pelo Plano Cohen.
Então, Getúlio Vargas ele vai governar o Brasil por 1 década e meia com mãos de ferro, né? E isso vai gerar, né, todas as bases para sua renúncia. Bem, então o estopim para a ação militar foi a nomeação do irmão do Getúlio Vargas, Benjamin Vargas, para chefe da polícia do Rio de Janeiro. Getúlio foi deposto por uma conspiração militar, né, e substituído pelo presidente sargento do Tribunal Federal, porque a Constituição de 1937 não existia a figura do vice-presidente. E este presidente interino, José Linhares, ficou 3 meses no cargo, até passar a posse para o presidente eleito no dia 2 de dezembro de 1945, Eurico Gaspar Dutra. Então, Getúlio Vargas ele vai ser substituído por um dos seus antigos aliados. Bem, então, uma contribuição valiosa para a vitória eleitoral do Eurico Gaspar Dutra veio de Hugo Borges, que distribuiu milhares de panfletos acusando o candidato Eduardo Gomes de ter dito: não preciso dos votos dos marmiteiros. O que Eduardo pronunciou, na verdade, no Teatro Municipal, no dia 19 de novembro, foi: não necessito do voto dessa malta de desocupados que apoia o ditador para eleger-me presidente da República. Bem, então, a sucessão presidencial de Getúlio Vargas ela foi muito turbulenta, ela foi muito conturbada. Né? Então, o Eurico Gaspar Dutra ele vai receber o apoio do próprio Getúlio Vargas, que considerava o Eduardo Gomes como um perigoso para o país. E com isso, iniciando, né, o período que nós chamamos, né, do Brasil democrático, ou a Quarta República. Então, aqui nós temos um jornal que mostra a renúncia do Getúlio Vargas, né, que no caso da reunião de generais e a presença do brigadeiro Edinaldo Gomes e o general Dutra, uma proclamação do general Góes Monteiro assumirá a chefia do governo do ministério José Linhares, substituindo os ministros de Estado. Então, com isso, nós chegamos ao período, né, do primeiro governo Vargas, né, de 30 a 45. Então, o que nós vamos voltar o nosso olhar agora? Nós vamos voltar o nosso olhar para a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né, os seus primeiros anos e como isso vai impactar na política mundial. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Né? Então, agradeço a todos aí pela paciência. Foi um vídeo longo, né, quase 1 hora, mas é um vídeo, né, que traz para nós, né, muitas informações sobre esse período. E principalmente, né, como é que Getúlio Vargas ele sofreu a sua renúncia. Tanto é que antes de deixar o cargo, ele disse: eu ainda voltarei no braço do povo. E ele voltará. Né? Ele voltará eleito, né, na década de 50. Beijo, então, agradeço a todos. Então, se tiver alguma dúvida sobre o tema, deixa aqui embaixo nos seus comentários aquilo que você queira que eu esclareça. Né? E também alguma sugestão para futuros vídeos, né? E também alguma sugestão. Muito obrigado a todos, agradeço a todos até aqui e até a próxima.